Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Empreendedora. Hoje nós vamos falar sobre cultivo da empatia do cliente. As empresas eficazes são aquelas empresas que investem em novos clientes, mas também que pensam na retenção desses clientes e na fidelização desses clientes. E cultivar então um relacionamento rentável, significativo, a longo prazo com os clientes vai requerer do empresário, vai requerer do gestor, do líder de vendas ou até do líder da empresa, alguns pontos importantes para nós focarmos hoje aqui na dica de hoje. Então, o primeiro ponto é aprender as forças, as fraquezas, aprender os processos, os objetivos dos clientes. Muitas vezes, o que nós pensamos em atender no cliente, na realidade não é uma dor do cliente, não é uma necessidade do cliente. Então, é muito importante você aprender quais são as forças, o que ele tem de bom, o que ele tem de valoroso, quais são as fraquezas e os processos, quais são os objetivos dos clientes. E para que a gente mantenha isso vivo, a gente precisa estar conectado com o cliente. Um outro ponto é ter a empatia, né? Fala-se muito de empatia, nós vamos depois abrir um pouquinho esse tema de empatia, ainda aqui na dica de hoje, com os sentimentos e os problemas do cliente. É pensar com a cabeça do cliente, não pensar com a sua cabeça, mas pensar com a cabeça do cliente para poder verificar e identificar sentimentos e problemas dos clientes, né? Um outro ponto importante é oferecer valor através de soluções incomuns. Por que eu digo soluções incomuns? Porque se eu sou um cliente e eu vou buscar comprar um sapato, eu vou ter que pensar no meu número, na minha cor, no material, alguns pontos que eu já tenho uma ideia, talvez até o modelo de sapato eu tenha. Mas se tem um vendedor que me pergunta para que eu vou usar o sapato, para qual que é a necessidade, qual que é o tipo de sapato que eu me sinto mais confortável, talvez até ver a minha pisada, né? Se é de um tipo, de outro, pronada, enfim. Então você acaba oferecendo, tendo a oportunidade de oferecer uma solução em comum. Então, relembrando, aprender as forças, fraquezas e objetivos dos clientes, ter a empatia com os sentimentos e com os problemas desses clientes, oferecer valor através de soluções incomuns e, por último, construir fortes alianças na criação de valor. Criação de valor, gerar relacionamento, manter um relacionamento com esse cliente independente da data e do momento da compra, né? Antes da venda, pós-venda, você ter essa construção criada com o seu cliente. Então a fidelidade, quando nós falamos em fidelização de clientes, nós estamos falando com conexão. E a conexão com o cliente, ela só acontece, esse relacionamento de cauda longa, esse relacionamento mais a longo prazo, a conexão provém da empatia. Agora, às vezes, até hoje é muito comum confundir empatia com simpatia, né? Você pode ser simpático com uma pessoa, você pode ser simpático com o cliente, mas você não tem empatia nenhuma. Você pode ter uma simpatia, talvez você já tenha percebido isso com algum vendedor, com algum relacionamento comercial que você tenha tido, que a pessoa ela é muito agradável, a pessoa ela sorri, ela te trata muito bem, mas ela está longe de você. Ela está longe da tua necessidade. Ela está fazendo aquilo porque ela precisa, né, transmitir esse carinho, esse cuidado na hora do atendimento, mas ela não está te ouvindo. Você está longe dela. Então, tem uma diferença significativa entre a simpatia e a empatia. Daniel Goleman, que criou o desenvolvimento da inteligência emocional, autor de vários livros, ele coloca 3 tipos de empatia. Então, quais são elas? Primeiro, a empatia cognitiva. Segundo, a empatia emocional e, por último, a empatia compassiva. Vamos falar primeiro da empatia cognitiva. A empatia cognitiva é aquela capacidade da pessoa entender o outro, né? Entender o outro, como o outro se sente e até mesmo o que ele está pensando, né? Então, esse tipo de empatia cognitiva vai fazer com que as pessoas se tornem melhores comunicadores,
né? Porque ele consegue entender o outro, né? Ele processa essa informação, né? Então ele consegue, assim, transmitir a informação de maneira mais clara, mais certeira, com relação ao sentimento do outro. Essa é a empatia cognitiva. Temos por segundo a empatia emocional. A empatia emocional é caracterizada por aquela capacidade de você compartilhar os mesmos sentimentos do outro indivíduo, né? Então você consegue talvez até ser tão forte a um ponto de você sentir a dor do outro, né? Sentir no seu coração. Então vai além da capacidade cognitiva de entender, né? Tem aquela conexão emocional, onde você, além de entender, você sente também, você, né, tem esse relacionamento emocional e desenvolve uma melhor conexão emocional com os outros. Então, vai pensando, qual que é o tipo de empatia que você tem mais facilidade para desenvolver, a tua equipe, que tipo de empatia que ela tem mais facilidade em desenvolver com o cliente e com as pessoas, né, de maneira geral. E por último, a empatia compassiva, né, ou preocupação empática, também é utilizado esse termo, que vai além de compreender os sentimentos, né, e compartilhar também os sentimentos, mas ela ajuda o outro, ela tem um mover, ela tem uma compaixão, ela tem um mover em direção ao outro. Então, além de sentir a dor, de entender, ela age, ela vai em direção. Já conhece gente assim? Né? Que às vezes ela consegue identificar o problema do outro, sentir o problema do outro, mas ao mesmo tempo ela fala assim, mas eu não posso ficar onde eu estou parado. Eu preciso fazer alguma coisa pela dor do outro, para aliviar, tentar aliviar a dor do outro, né? Então, ela é uma pessoa que age e que ajuda os outros. Então, compreender, né, que tipo de empatia eu estou utilizando naquele momento, e se eu tenho essa empatia realmente, essa compreensão, ela gera confiança, porque é algo natural, não é algo criado, não é algo artificial. E nós temos uma capacidade muito forte de entender quando alguém está se relacionando com a gente, num relacionamento que é artificial, que foi forçado, que foi treinado, né, para atender daquele jeito, mas a pessoa não te olha, ela não está olhando você, ela está olhando a venda que pode estar atrás de você. Não é isso que nós queremos fazer com uma criação de cultivo de empatia e de relacionamento e de fidelização com esse cliente. Porque, gente, é muito fácil você treinar a sua equipe, ou você mesmo fazer isso, de ligar eventualmente para o cliente e fazer uma pergunta assim: existe algo que nós possamos fazer para atendê-lo melhor? Puxa, é uma pergunta bacana, não é? E se ele disser para você que não tem nada que você pode fazer? Ou, pior ainda, ele pode dizer para você, eu não sei. Se a resposta for eu não sei, onde que entra a empatia? Seja ela cognitiva, emocional, principalmente a compassiva. É aquela que eu sei o que você está sentindo. Eu sei qual pode ser o seu problema e eu tenho a solução para o seu problema. Porque as empresas que gastam mais tempo para cuidar das dores de cabeça, das dores do cliente, são aquelas que se tornam favoritas desses clientes, então, da sua clientela. Então, aqueles processos que podem causar uma dificuldade, uma dor de cabeça, quando digo um problema para o cliente, e se você se antecipa a essa dor, entende essa dor e traz uma solução, apresenta uma solução através de um produto, através de um serviço, você vai criar uma conexão muito grande com esse cliente. Então você precisa entender, porque talvez ele não saiba. Então se você fizer uma pergunta, o que eu posso fazer para te ajudar? Talvez a resposta dele, real, seja não tem nada que você possa fazer. Ou eu não sei o que você pode fazer para me ajudar. E aí que entra a proatividade da relação, né? Tem uma frase que Henry Ford colocou, que eu acho fantástica, que exemplifica muito isso. Se ele falou, se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, aos clientes dele, o que elas queriam, sabe o que eles teriam dito? Um cavalo mais rápido. Mas ele se antecipou, né? Porque falou, o que eu posso fazer? Quais são as dores de se utilizar um animal? Quais são os problemas, as limitações?
e criou o automóvel, né? Então, o que frustrou anteriormente os seus clientes? Quais foram as experiências ruins que ele teve naquele processo comercial que você está atendendo ele nesse momento, né? Que problemas ele está tentando solucionar? Quais são as medidas que ele já utilizou? Quais foram as frustrações que ele teve? As preocupações que ele teve nesse processo de solucionar esse problema, né? Então, as pessoas elas podem detectar um afeto artificial, uma preocupação artificial forçada, um interesse fingido. E nós, como empresários, como trabalhadores, como profissionais cristãos, nós precisamos fazer algo que vá além daquela relação comercial. Porque independente, nós sempre falamos isso aqui, que independente do segmento que você atua, o seu negócio, o seu trabalho é, no fim último, atender pessoas, cuidar de pessoas, trazer soluções para pessoas. Então, quando nós buscamos, como Cristo, identificar de uma perspectiva eterna, que eu posso mudar a vida daquela pessoa, através daquilo que eu estou prestando para ela, que você pode provocar nela uma reação muito satisfatória, você pode resolver um problema que ela está lutando há muito tempo. Aí sim você cria uma conexão muito, muito bacana e muito duradoura com aquela pessoa. Então, a dica de hoje fica: amar genuinamente, de uma maneira que você cultiva essa empatia, que você conecta com o seu cliente. É uma poderosa personificação do reino de Deus no mercado de trabalho. É assim que Deus se relaciona conosco, buscando saber antes mesmo da gente abrir a nossa boca o que nosso coração está sentindo. Cultive a empatia do seu cliente. Procure identificar que tipo de empatia eu tenho mais facilidade em exercer com o meu cliente. E isso vai acabar gerando uma relação duradoura e uma conexão que vai fazer toda a diferença na relação, tanto comercial quanto pessoal, com o seu cliente. Essa é a dica de hoje do Palavra Empreendedora. Continue com a gente. Até a próxima.